Senhor presidente, nobres deputadas, deputados, somando a palavra do meu querido amigo Tadeu, a grande fala hoje em dia, dentro dessa Câmara, é exatamente dizer que é golpe. Mas eu me lembrava que em 2014, a então presidente, mas candidata à reeleição, Dilma Rousseff, já dizia que era golpe o que era dito sobre a Petrobras. Todos os escândalos estourando, né, pessoas sendo presas, e ela dizia que o que estava sendo feito com a Petrobras era um golpe, não era uma realidade moral ou financeira, roubos e rombos, não, era um golpe. Então isso é típico, infelizmente, desse partido que pretende permanecer no poder, perpetuar-se no poder através de mentiras. Mas, ainda dando o suporte ainda ao meu querido amigo Tadeu, e aliás nem necessitarei fazê-lo, porque é um grande advogado, jurista, mas diante disso que tem sido dito que é um golpe, a Constituição nos respalda, o STF nos respalda. Se nós dissermos que é um golpe, aliás, quero dizer para os nobres deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, e aqueles que estão dizendo que são indecisos, aliás, existe uma dúvida se é indecisão, ou quem sabe esperando um valor um pouquinho maior para tomar sua decisão, não quero fazer aqui juízo, mas é o que dizem os próprios jornais e a mídia, a Constituição nos respalda. E se dizem que é um golpe, vão ter que dizer que o STF é golpista. Não nós, porque o rito que nós estamos cumprindo aqui está rigorosamente dentro daquilo que cumpre a Constituição e que o STF nos colocou como um rito. Então, diz aqui, aliás, baseado inclusive no próprio processo que foi apresentado nessa casa pelos juristas Miguel Reale, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, pautado exatamente na Constituição Federal. E é o nosso papel como fiscalizadores exatamente dar andamento nesse processo. Quem vai julgar não somos nós. Nós não somos julgadores. Eu ouvi um deputado dizendo aqui, mas, claro, eu pessoalmente posso fazer o meu julgamento. Mas como legislador, não. Eu fiscalizo e aponto os desvaneios e os desmandos desse governo. E é o que nós estamos fazendo aqui. Quem vai julgar é o Senado, e ali no Senado sendo presidido pelo presidente do STF. Ou seja, senhoras e senhores, não há golpe. Há sim um rito constitucional. E na Constituição, embasando então o que foi dito aqui, fala da responsabilidade da Presidente da República, né? Diz que são crimes de responsabilidade os atos da Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a segurança interna do país. E nós estamos vendo a irresponsabilidade dessa Presidente, seu partido e o ex-presidente Lula, ao incitar o ódio, ao incitar movimentos sociais e outros puxadinhos desse governo, a irem para a rua com um facão na mão. Hoje a polícia militar aqui no Distrito Federal apreendeu vários facões que estavam em posse desses movimentos que dizem sociais, não é? E aqui diz que é crime de responsabilidade da Presidente da República a segurança interna do país, se ela atenta contra isso, a probidade da administração, e aqui está a base do processo que foi mandado para essa casa, é constitucional, não tem golpe nenhum, e a lei orçamentária. Ou seja, essa falácia, eu acredito que já deveria ter passado, e ficarmos os argumentos, nem levantar a voz. Tem muita gente que vem para cá ou para o lado de lá, seja da oposição, seja da situação, com gritos, não é? Histéricos, mas a gente tem que aumentar o argumento. O que a gente tem que fazer dentro dessa casa é ter um pouquinho mais de decência como parlamentares e discutir os processos dentro da legalidade, da moralidade, da ética que é exigida de nós, homens e mulheres públicos. Porque o que a gente faz aqui reflete na rua. Os tapas que acontecem na rua são por culpa dessa casa, de parlamentares irresponsáveis, de ex-presidente irresponsável e muitas vezes de uma presidente irresponsável, que não mede as suas palavras e os seus atos. Somado a isso, senhor presidente, eu quero também, eu usei uma palavra há um tempo atrás, dizendo que era um equívoco do PT, né? Dizendo que a CNBB apoia o PT e a CNBB é contra esse golpe. Bom, eu tinha dito que era um equívoco, né? E eu disse a esses senhores que se continuassem no equívoco, eu seria obrigado a dar o nome correto. Era uma mentira, né? E a CNBB nunca, o colegiado dos bispos do Brasil não se pronunciaram a favor do PT, até porque eles seriam totalmente irresponsáveis se o fizessem. Porque os bispos do Brasil, os cardeais, eles são responsáveis com a nossa nação e com o nosso povo. Saiu ontem uma nota da CNBB, muito equilibrada, como sempre é a nota da CNBB, e outra confusão que se faz dentro dessa casa.
Não confundam Comissão de Justiça e Paz com o Colegiado dos Bispos do Brasil. É uma outra confusão que se quer fazer, usar disso para poder dizer que a CNBB apoia. É uma mentira. A nota da CNBB é muito clara e diz assim: neste momento, mais uma vez o Brasil se defronta com uma conjuntura desafiadora. Vem à tona escândalos de corrupção sem precedentes na história do país. É verdade que escândalos dessa natureza não tiveram início agora. Entretanto, o que se revela no quadro atual tem conotações próprias e impacto devastador. São cifras que fogem à compreensão da maioria da população. Empresários, políticos, agentes públicos estão envolvidos no esquema que, além de imoral e criminoso, cobra o seu preço. E aí vem uma palavra do Papa Francisco: quem paga pela corrupção? Certamente os pobres, os mártires da corrupção. E hoje de manhã, o jurista Miguel Reale Júnior dizia aqui, nessa tribuna: tem crime sim, e quem está pagando é a população mais pobre. Então, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores deputados, tenhamos um pouco mais de razoabilidade nas nossas colocações. Vamos pensar de fato no Brasil. Veja bem, eu não acredito, e digo com toda sinceridade como parlamentar que sou, eu não acredito que a melhor solução para o Brasil seja o impeachment primeiro. Eu não acredito que a melhor solução para o Brasil seja o governo do senhor Michel Temer. Eu não acredito que é o melhor para o Brasil. Mas se é o que nós temos para esse momento, para tirar o país desse buraco, desse fosso de corrupção, de imoralidade, de crise econômica e política, nós temos que apostar nisso. Primeiro resolvemos a crise política pelo impeachment, é o dispositivo constitucional. Depois nós trabalhamos para resolver a crise econômica. E nas eleições, sim, nós vamos resolver a crise moral, porque o povo brasileiro não é palhaço, o povo brasileiro não é otário, e o povo brasileiro vai saber, nas próximas eleições, a começar dessas municipais, que nós vamos passar esse país a limpo, que aqueles que estão esculhambando com a nossa nação, eles estão com os dias contados. E aí não importa partido não, viu? Aí é PT, é PSB, é PCdoB, é PSDB, não tem partido. O povo vai querer gente decente, gente de fato que se preocupe com a nação, que se preocupe com os pobres, porque aqui às vezes se vive num mundo paralelo, uma redoma, a gente não sabe o que está se passando lá fora. E eu vou dizer, aliás, eu tenho uma má notícia para o presidente Lula, ex-presidente Lula, perdão. Aliás, eu nem gosto de tratar como ex-presidente, é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Fez um pronunciamento hoje, pela manhã na internet, e no final, ele teve a petulância. Aliás, antes ele tinha dito que nós somos covardes. E eu disse a ele nessa tribuna que se aqui, eu sei que da minha bancada conheço pessoalmente, são homens e mulheres de fibra. Mas os outros, aí eu já não posso dizer de todos, digo da minha bancada que é quem eu conheço e lido pessoalmente. Eu dizia a ele que eu não sou covarde. Se ele é covarde de se esconder num hotel e ficar fazendo às escuras o que ele faz, aqui eu não sou covarde. E no final da fala hoje ele dizia assim: por isso, depois de uma série de besteiras que ele disse, peço a todos que confiem na minha palavra, diz o ex-presidente Lula, e mantenham a defesa da democracia. Vamos derrotar o impeachment e encerrar de vez essa crise. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tenho uma péssima notícia para o senhor. O impeachment amanhã não, domingo, passará nessa casa. E nós vamos provar que nessa casa tem pessoas que têm dignidade. E nós vamos mostrar que sim, aqui dentro, nós queremos o melhor para o nosso país. Diferentemente do senhor, diferentemente do seu partido. Um partido com poder totalitário, um partido com um projeto de poder totalitário. E trazendo ao nosso país, com maioria cristã, uma ideologia embolorada, comunista, marxista, querendo transformar a naturalidade de homem e mulher através das suas políticas públicas, de Secretaria da Mulher, de Direitos Humanos, destruindo a moral do nosso país, querendo mudar a normativa de família no nosso país. Senhores, senhoras, coloquem a mão na consciência e pensem no estrago que os senhores já fizeram. E se Deus assim permitir, não continuarão fazendo no nosso país. Porque no que depender dessa casa, e eu sei que essa casa tem homens e mulheres honrados, nós vamos nesse domingo mostrar que a vontade do povo se expressa aqui. Se os senhores avocam os 54 milhões de votos que tiveram nas eleições, se juntarem os parlamentares aqui dá mais de 100 milhões de votos. Se juntarem os senadores, nós vamos para 110, 120 milhões de votos. Nós representamos sim a população brasileira. Então não venham jogar sobre nós a pecha de golpe,
Golpe foi o que os senhores fizeram com o nosso país. E para encerrar eu digo o seguinte: não serei eu que julgarei os senhores. Não serei eu que julgarei os seus atos. Primeiro, quem será é Deus, o justo juiz. Segundo, quem julgará os senhores e os seus atos será o povo nas próximas eleições. Esperem e vejam o que acontecerá. E terceiro, quem julgará os senhores será a história. A história vai sim registrar para os anais da história, para toda a eternidade, o mal que os senhores causaram para esse país. Muito obrigado, senhor presidente.